Vamos abrir nossas Bíblias então no Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Pode tirar um pouquinho do som, está muito alto. Os versos 46 a 50. Diz assim: Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Eu creio que essa era a sequência do nossa série em Lucas hoje, não era? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui. Muito obrigado, Pai Santo, pela tua provisão para as nossas vidas, nossa igreja. Tudo que o Senhor nos permitiu esses dias ali, ó Pai, no acampamento, aqui no domingo e agora juntos, mais uma vez em Teu nome. Muito obrigado, Pai Santo. Fala conosco, nos dirige, nos orienta, fala pela Tua palavra. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Continua então o Senhor Jesus nesse processo, melhor dizendo, de treinamento dos discípulos. E aqui estamos num novo cenário. Na verdade, o cenário é o mesmo. O ambiente é que agora é de uma discussão. E essa é uma discussão mais comum do que nós poderíamos querer. A briga aqui era por quem era o maior. Quem era o favorito de Jesus. Como o ego, ele é algo que não independe de período histórico para revelar-se, né, como um pecado muito presente. Depois de tudo que esses homens já estavam passando aqui com Jesus, até mesmo dos apertos que Jesus deu para eles no contexto do Getsemane, e o aperto anterior que nós vimos na última quarta-feira que eu estive aqui, quando eles estavam sendo colocados um pouco na parede pelaquela multidão que via que os discípulos, fora os 3 que estavam com Jesus no monte, não conseguiram realizar ali aquele momento de libertar aquele menino da opressão ou da possessão demoníaca. E o Senhor Jesus os aperta fortemente, chamando aquele momento e aquelas pessoas naquele momento, e incluía isso os discípulos, geração perversa e incrédula. A ideia, obviamente, do Senhor Jesus não é de desmoralizá-los, porque eu acredito que isso aconteceu entre eles ali. Na verdade, todos devem ter ouvido esta afirmação duríssima de Jesus. Mas é porque o coração deles ainda estava muito inclinado para isso que estava por acontecer aqui no verso 46. Começou uma discussão sobre quem era o maior. No verso 47, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, e aqui nos leva também para mais um momento onde a gente às vezes se perde no fato, ou a gente olha Jesus somente humanamente, ou a gente olha Jesus somente divinamente. E temos que fazê-lo de uma maneira e da outra, dentro das realidades do Deus homem.
E ele, conhecendo os pensamentos dos seus discípulos, ele sabia o que estava por vir, sabia que esses camaradas eram capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Como ele sabe a nosso respeito, nosso potencial de honrá-lo e de desonrá-lo. Aí Jesus vai mais uma vez usar uma circunstância deles ali, muito humana, muito do dia a dia deles, para ensinar uma verdade espiritual muito grande, naquilo que era mais insignificante para eles, que eram mulheres e crianças. Mulheres não contadas e crianças eram nada, não tinham representatividade maior, muito menos serem usadas para um momento tão profundo como aquele que Jesus vai usá-los agora, no melhor dos sentidos, né? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Eu creio que ainda estão aqui, esse número de pessoas que se ajuntou aqui no contexto anterior, na cura do menino endemoniado. E ali deviam ter, obviamente, o pai, a mãe e filhos juntos. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Mais um ambiente que devemos tentar enxergar. A criança, provavelmente, junto com seus pais, estavam sentados ouvindo Jesus falar. Jesus pega a criança e a coloca em pé. Francamente, eu não entendo exatamente o porquê desse destacar, talvez para mostrar para outros que não estava falando com outro momento de uma pessoa em idade adulta. Não, era uma criança. E a colocou em pé ao seu lado e então começa a figura de linguagem, a metáfora que colocaria os vaidosos discípulos, que até há pouco não foram capazes de, em nome do Senhor, orar para que aquela criança, filho daquele homem ali, parasse de espumar pela boca e de gritar endemoniado. Que coisa o versículo 40, né? Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Imagina a cara inchada daqueles homens vermelhos, corados de vergonha, como vimos um pouco lá, só que o corar de vergonha aqui não era o mesmo sentido que vimos lá no texto, no acampamento, né? Era vergonha que era de incompetência, de incapacidade. Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Perspectiva de olhar para aquele, e o texto correlato nos outros evangelhos deste episódio aqui, vão ligar a ideia de quem me recebe como esta criança, num contexto mais de percepção de salvação. Aqui o contexto é mais para olhar para os discípulos, o treinamento dos discípulos, como eu falei semana retrasada, não lembro exatamente qual foi a última quarta-feira, que precisamos olhar para Lucas como o primeiro volume de Atos. E aqui esses homens estão sendo preparados para algo enorme que está por acontecer e eles não estão entendendo exatamente o tamanho disso, que é a pregação do Evangelho e o estabelecimento da igreja na fase que está por vir mais adiante. E eles precisam entender que quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. Não porque a criança é melhor, irmãos, espiritualmente do que ninguém, como muitos gostam de crer. Não são poucos os que carregam o pensamento de que a criança, a doutrina da inocência da criança, até 6 anos, dependendo de algumas igrejas, pode ser uma idade um pouquinho maior, até 7, ou até 8, ou até 5, mas de forma geral pensa-se assim, até 6 anos a criança é inocente. Um conceito muito popular no evangeliquez aí de alguns grupos. Ela é inocente até os 6 anos e depois, então, ela pode já estar tendo algum tipo de julgamento ou juízo pelas suas decisões. Mas nós sabemos que a natureza pecaminosa, ela, como falamos no acampamento, o pecado residente, ele está lá desde sempre. Desde que fui gerado no ventre de minha mãe, diz o salmista. Não é? E o Senhor Jesus confronta aqueles homens dizendo, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou.
A perspectiva de compreender que a criança pode, sem dúvida alguma, estar ali reconhecendo Jesus como Senhor, é a analogia que está sendo proposta aqui no texto. E quem me recebe julgando a ideia de que Jesus está transmitindo aqui, que me julgam como essa criança, talvez, alguém que não tem capacidade de tomar uma decisão de fé ou reconhecer que eu sou o filho de Deus, só porque ele é criança, só porque ela talvez não tenha a maturidade, a inteligência, a capacidade, os argumentos de vocês adultos. Mas quem percebe como essas crianças percebem que eu sou o Senhor, e quem me recebe como filho de Deus, como aquele que foi enviado, esse também tem percepção daquilo que eu vim fazer, é a ideia que Jesus propõe aqui. Pois aquele que entre vocês for o menor, este é o maior. Olhar para aquela criança como uma criança com a capacidade de ser salva, de ter a percepção de quem era Cristo e do que ele veio fazer, e Jesus usar aquela criança como referência para aqueles homens que se achavam os tais, mas não estavam entendendo, que estavam diante do Cristo, por mais que Pedro já tenha dito isso ainda há pouco, a grande confissão. Pedro acabou de dizer aqui no verso 20 do capítulo 9 ainda, diante daquele questionamento, de uns dizendo que Jesus era João Batista, outros dizendo que era Elias, outros dizendo que era algum profeta do passado. Pedro afirma, mesmo sem entender exatamente a grandeza disso, o Cristo de Deus, esse aí é o Cristo de Deus. Eu creio que esses homens aqui ainda não entenderam, não lhes caiu a ficha de que estão diante do Cristo de Deus. E Jesus diz, essa criança aqui, ela já percebeu diante de quem ela está. Agora, vocês ainda talvez não tenham conseguido perceber. Agora, quando vocês tiverem o status, o tamanho, a maturidade dessa criança, que não é nenhuma nível de infância, mas a percepção que essa criança, na sua simplicidade, sem as exigências que um coração orgulhoso, que um coração vaidoso, que uma expectativa de poder pode gerar, mas simplesmente me compreender como essa criança compreendeu que eu sou o Senhor Jesus, eu sou o Filho de Deus. Se vocês entenderem assim, vocês perceberão que aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Irmãos, quanto tempo a gente perde por acharmos que vamos ser influentes, vamos ser habilidosos no nosso evangelismo, vamos ser influentes no que diz respeito à nossa vida como igreja, aqui, nossa representatividade, quando eu falar bonito, quando eu vier aqui no púlpito e dar uma aula teológica, ou evangelizar com todo um aparato teológico, quando a percepção da conversão ela é algo tão simples, tão completo, a percepção de que eu sou nada, mas que Jesus é tudo. E que esse tudo veio para salvar o nada e transformar o nada em filho, em herdeiro. Se a gente transmitir esta mensagem com a clareza como essa criança, dentro da ilustração que o Senhor Jesus está colocando aqui, que tem mais informações sobre este momento aqui nos outros evangelhos correlatos ou sinóticos, a gente vai ter uma facilidade, uma fluência muito mais fácil na hora de anunciar e de propagar o evangelho. Mas a gente tem uma tendência muito estranha, o ser humano, de querer popularidade quando evangeliza, por querer ser o evangelista, por dizer depois, a gente poder dizer quantas pessoas evangelizou. O Senhor Jesus está dizendo para esses caras aqui, olha, não adianta vocês disputarem quem é o maior, porque na verdade, dentre vocês, quem for o menor, esse então que vai fazer diferença. Esse que entender que é o menor porque é pecador, e um pecador salvo pela graça, que não pôde fazer nada por si mesmo, como aquele discurso daquele cidadão que vimos lá no acampamento, né? Colocando o pecado num patamar de inutilidade, né? Quando o pecado tem um poder muito forte de destruir e de matar, e ele praticamente coloca, quando ele diz que todos serão salvos, que ninguém ficará fora, porque a pessoa naturalmente ela é boa, e o Espírito de Deus pode agir nesta pessoa, mesmo que ela não se converta, apenas fazendo com que ela seja boa, e isso vai fazer com que ela vá para o céu. Para que, né, esse discurso, essa discussão de Jesus aqui, ou esses discípulos discutindo, Jesus respondendo a eles, dizendo, olha, quando vocês perceberem a posição de vocês, o status de vocês,
como pecadores que jamais terão qualquer tipo de privilégio para que possam merecer o céu. E ao mesmo tempo ver que essa criança que não pôde fazer nada por si, mas ela olhou para mim e me viu como filho de Deus, me viu como Senhor, dentre vocês, quem for igual a ela nessa perspectiva de percepção simples e objetiva que está diante do Filho de Deus, esse que tecnicamente é o menor, por se sentir, por saber que não é a posição, o status, como um discípulo destacado, ou como uma pessoa com uma boa teologia, não, mas aquele que mais tem a percepção que não merece. Eu não mereço o que já recebi, não mereço o amor de Deus, não mereço a morte de Cristo a meu favor, eu não mereço o perdão de pecados, eu não mereço a vida eterna, mas recebi. Eu recebi pela graça, um favor que de fato eu nunca e jamais vou merecer. Esse então menor é o que será maior. Aí João no verso 49, parece que ele volta a tocar no problema levantado anteriormente, não que ele estivesse ali com aquelas 9 discípulos que estavam no pé do monte, né? Vimos nos versos 28 e 29 que Pedro, João e Tiago estavam com Jesus no Getsêmani. Mas João assume aqui uma postura que eu creio que está dentro do mesmo contexto anterior. Ele diz: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Eu creio que é alguma coisa muito semelhante ao que já aconteceu aqui anteriormente. Porque ele não era um dos nossos. E aqui tem muito comentarista que lida com esse texto de formas diversas, bem diferentes de maneira de interpretar. Mas, francamente, aqui nós vemos Jesus respondendo a esses homens, dizendo: não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. É muito delicado isso aqui. Esse texto já me fez com que eu me calasse muitas vezes diante das coisas que a gente não acha que deveria acontecer. A gente liga a televisão e vê umas aberrações muito grandes, né? Principalmente nesse processo de expulsão de demônio, expulsa daqui, outro grita. Eu vi uns processos de masoquismo aí espiritual. Eu passei por um canal onde tinha uma bispa com 2 outras mulheres de assessoria, né? Com panos e tal, porque eu já vi que ela ia então impor as mãos para aquela pessoa cair, né? Ser empurrada ou cair, segundo a nomenclatura usada aí por esses grupos neopentecostais, cair pelo espírito ou cair pelo poder, enfim. Mas ela fez uma invocação com uma autoridade dela, onde Jesus se tornou, então, um xarope forte, porque a autoridade era dela. E muita gente indo e recebendo ali a imposição, uns caíam, homens, mulheres, e outros não. Os que não caíam, geralmente, eram tidos como pessoas de pouca fé, não é? E os que caíam recebiam a cura e diziam que estavam curados, enfim. Um outro cidadão, que se veste no pano de saco, mas tem uma BMW no estacionamento, não sei como é que é o nome dele, é Duque, não sei o que, Duque. Né? Oi? Agenor Duque. Volta e meia aparece de pano de saco, mas tem uma bela da BMW, talvez não deva ser só esse. Não é? Então, e aí, irmãos, como é que a gente faz numa situação dessa? São todos apenas usados pelo demônio e Deus não tem nenhuma influência nessa situação? É uma linha muito fina. É uma linha muito fina. Ao mesmo tempo, se nós lembrarmos que os demônios também estão debaixo da autoridade de Deus, os profetas do diabo também estão debaixo da autoridade de Deus, Deus permitindo que esses caras enganem, eu tenho total convicção que sim. O diabo não tem essa liberdade de fazer as coisas fora da soberania de Deus, como se Deus ficasse assistindo o diabo agir. Esse contexto aqui, me parece que um problema muito semelhante está acontecendo ali com os discípulos. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e o procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Talvez fosse um gentio. Talvez fosse um homem de algum credo para-eclesiástico lá da época.
de alguma igreja dessas que formam ou que tem essas místicas, esses ritos, ou simplesmente não estivesse ali, não estivesse sendo treinados por Jesus como os discípulos, eles estavam se achando os tais. Eu já tive diversas oportunidades de ter pessoas na vida da igreja, e sempre vem à minha cabeça, eu não lembro disso, do seu Oswaldo, que eu já comentei com vocês até em algumas ocasiões. O seu Oswaldo era fruto de expulsão de demônios da Universal. Um senhorzão grande, de modo que eu, bem gordão, bem grandão. Ele tinha uma distribuidora de peças em São Paulo, quando eu pastoreava em Amparo. E aquele homem, por ter mexido com o centro espírita, macumbaria, a vida inteira, tinha então esses envolvimentos muito fortes com o satanismo. Até começar a entrar numa crise financeira muito grande. E a Igreja Universal atrai, independente do credo, atrai as pessoas pela necessidade de se livrarem dos problemas financeiros. E ele indo a uma igreja universal em São Paulo, obviamente os demônios manifestaram lá, porque ele tinha terreiro em casa, era uma coisa muito séria. E ele entrou num contexto de que ali havia sido então liberto, num processo que eu acredito que de conversão, mas uma conversão ainda numa realidade onde faltava um encontro com as boas novas do Evangelho. Ele já tinha tido um encontro com um Deus que era mais forte do que o demônio que ele seguia. Isso ele já tinha experimentado. E ele começou então, com medo de perder a vantagem que estava então recebendo sobre Satanás, porque os demônios ali eles tiravam na igreja, este homem começou a dar tudo o que tinha, de acordo com os pedidos da liderança daquela igreja. E ele já estava com dificuldade. No começo eles deram um pouco de dinheiro, mas depois ele teve que devolver o dinheiro e começou a ter que dar bens, e só sobrou uma chácara que ele tinha em Amparo. Então ele não tinha mais nada em São Paulo, teve que se mudar para Amparo, e Amparo acabou indo na nossa igreja. E ali eu pude apresentar realmente o Evangelho para aquele homem que já vinha influenciado por um Deus que era bem mais forte do que o diabo que ele seguia até então. E ouvindo do Evangelho ali em Amparo, ele teve uma real conversão. Nós estivemos na chácara dele e ali eu esvaziei um terreirinho que ele tinha, uma capelinha cheia de coisas de macumbaria e feitiçaria, jogamos tudo fora, porque ele não queria mais aquilo lá, mas tinha um pouco de medo de tirar. Lembra disso? Eu estou falando isso em função do que está acontecendo aqui. Quando Jesus está dizendo, sem essas palavras, Jesus está dizendo, mas vocês acham mesmo que só quem pode agir em meu nome são vocês? Aqueles que não impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. É uma linha tão fina, usam isso aqui para tanta bobagem. Usam para muita bobagem. Mais uma vez nós vamos entrar no tema do retiro. Tolerância até que ponto? Algo que eu disse esses dias lá no retiro, não lembro se foi no grupo de discussão nosso ali, ou se foi em particular para alguém, não estou lembrando, mas falei nesses dias. Que eu não tenho problema nenhum com abrir uma igreja em cada esquina, uma igreja evangélica em cada esquina. Problema algum. Nenhum problema. O problema passa a haver, ou a existir, quando aqui a gente prega a boa nova do Evangelho, e na outra esquina que usa a Bíblia, usa a boa nova da denominação, a boa nova do pastor, os métodos de libertação ou de salvação por roupa, cabelo, hábitos, dinheiro, enfim. É aí que está o problema. Em algum momento, essas pessoas, esses grupos, eles vão precisar falar de que Jesus é aquele que perdoa pecados. Em algum momento isso vai acontecer. Não como de forma secundária ou de forma primária, talvez até de forma secundária. Mas o fato é que ainda que eles mudem a raiz principal, a causa principal da conversão de um pecador, ainda que falem de forma secundária ou de forma apenas para compor os argumentos deles, para falarem o que eles quiserem,
O fato é que eu tenho plena convicção que existem pessoas que têm um encontro real com Cristo nesses lugares. Elas só não permanecem lá porque, como um bebê recém-nascido, ele precisa de comida. E se há, em algum momento, a conversão que não é feita por igreja, por líder, mas a conversão sempre é um ato do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu creio que uma pessoa pode, nesses ambientes que nós sabemos que talvez não sejam com o mesmo comprometimento com as Escrituras que temos aqui, mas eu creio que Deus pode usar o que Ele quiser para levar as pessoas ao encontro com o Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, a tolerância até que ponto desses grupos, eu creio que a gente poderia responder essa pergunta da seguinte maneira: até o ponto de que Deus salva as pessoas de onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. E a salvação sempre será através de Jesus Cristo, e não através de grupo, denominação, pessoas, falas, propostas mentirosas, nada disso. A salvação sempre será unicamente através de Jesus, quando o pecador se encontra com a realidade esmagadora da sua morte espiritual, da sua incapacidade de prover para si qualquer tipo de livramento espiritual. Então Deus o convence que o provedor disto, o provedor desta área de sua vida, o provedor para a sua vida, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esses homens estão entendendo que eles não estão com a bola de cristal. Eles não estão aqui... Jesus vai usar esses homens mais para frente tremendamente. Eles serão aqueles que serão precursores das boas novas do Evangelho na fundação da igreja. Mas está dizendo que não é por causa do poder, da habilidade, das capacidades deles, não. Mas é porque aquele que for o menor, ele será o maior, porque Deus vai usar o menor para simplesmente deixar quem ouve sem entender nada. Deixar quem vê, melhor dizendo, sem entender nada. Para achar que a mensagem é loucura, mas que Deus continua salvando, livrando e perdoando, e que a ideia não é quem é o maior, mas a ideia literalmente é quem compreendeu que Jesus é aquele que salva e eu sou aquele que Deus usa. E não usa pelas minhas qualidades, mas usa por causa da sua misericórdia, que também um dia nos alcançou. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Que difícil pensar. Certamente esses grupos não se veem a nosso favor, porque, na verdade, eles nos veem até como concorrentes, que tiram pessoas do ambiente deles. Mas o fato é que, de alguma maneira, irmãos, repito, de forma primária ou de forma secundária, como álibi apenas para justificar os argumentos que eles têm para encher a igreja, para justificar seus argumentos, muitos deles que eles sugerem que são bíblicos, mas são mentirosos e manipuladores. A gente falou tanto daquelas pessoas manipulando as escrituras, né, para justificar homossexualismo e transexualismo e coisas que vimos lá naqueles dias. Mas quantos não estão aí, amados, usando as escrituras para justificar os meios que eles encontraram para uma sobrevivência pessoal, extorquindo as pessoas nas suas fragilidades, nas suas misérias. São pessoas que nós deveríamos também gastar um pouco de tempo para clamar a Deus que, por misericórdia, essas pessoas que têm a chance de estar com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas diante delas, que colocasse o Evangelho em primeiro lugar. Porque se a mensagem do Evangelho for o primeiro lugar, dificilmente eles caminharão na direção de achar que a pessoa será salva pela quantidade de dinheiro que doa, por passar em cima de tapete de sal ou coisas do tipo. Mas o fato é que em algum momento, repito, se Jesus está sendo anunciado e falado que Ele é aquele que salva, seja qual for o argumento manipulador que a pessoa faça para isso, em algum momento Jesus disse para esses homens: olha, não impeçam não. Porque, a princípio, eles não estão contra vocês, não. Pode ser que eles estejam até a favor. Como eu lembro do seu Oswaldo já falecido, eles nem podiam imaginar que estavam a favor, mas estavam criando uma oportunidade soberana da parte de Deus para que aquele homem fosse para lá em Amparo e ouvisse do Evangelho e, antes de morrer, pudesse ter tido um encontro com Jesus.
Era um senhor grandalhão, sentava assim no segundo banco. E era daqueles que a gente não esquece, porque eu estava pregando, ele falava assim: pastor, momentinho, o senhor pode repetir que eu não entendi? Então esse é inesquecível. Esse é inesquecível, né? E Deus usou o que Ele quis. E não os maiores, não os palestrantes de congressos, não os pastores das megas igrejas, mas usou lá o improvável, o cidadão que extorquiu o seu Oswaldo até o último, para que ele parasse lá em Amparo, e ali, com a percepção de que há um Deus maior do que o diabo que ele seguia, ele ouviu do Evangelho, entregou o coração a Jesus, para poder morrer como um homem salvo, né? Quem é o maior? O maior sempre será o menor. Aquele que percebe a sua pequenez e a sua dependência do Senhor, esse será o maior. Amém? Vamos orar, mesmo assentados. Pai Santo, obrigado. Obrigado que a gente pode olhar para a Tua palavra e ver neste episódio aqui, ó, Pai, tanto da Tua humanidade, e o Senhor fazendo com que aqueles homens ali percebessem, ó Deus, que não há vantagem nenhuma, Pai, em ser o maior no que diz respeito, ó Pai, à nossa condição de servo. O servo não é maior em nada. Servo é servo. Servo serve. Servo precisa do Senhor para fazer aquilo que é a sua incumbência. Nós precisamos de Cristo. E os servos aparentemente mais frágeis e inúteis, o Senhor há de usar da forma como o Senhor quiser, para que a Tua palavra chegue no coração da pessoa que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Eu te agradeço por podermos enxergar isso nesse breve texto da Tua palavra. E nos ajuda, ó Deus, em momento algum da nossa trajetória como crente, nos acharmos, ó Pai, incapazes de testemunhar do Evangelho a uma pessoa que está indo para o inferno, que está morta. Se nós recebemos vida, ó Pai, não é a nossa eloquência, não é, ó Pai, a nossa capacidade teológica, mas é o que Cristo é em nós. Isso é que pega o menorzinho e nos transforma em homens e mulheres úteis à causa de Cristo. Nos ajuda a entender isso e fazermos a nossa parte com dedicação. Eu te peço isso, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos orar uns com os outros.